Tudo bom, pessoal? Pai do Senhor, esse aí é o pastor da igreja Casa, o pastor que deu aí uma oportunidade para o Gessé Aguiar ministrar louvor na sua igreja. Isso gerou maior polêmica, porque o Gessé Aguiar é assumidamente homossexual. Ele vai Da iniciar casa, assim. que era como se nós estivéssemos rasgando a Bíblia, não tendo consideração sobre o que a Bíblia diz, a respeito do que diz, sobre as pessoas em quem a Bíblia diz, e algumas outras dizendo que eu botei alguém para ministrar que não deveria e tal. E eu disse: você acha que isso nasce da onde? Nasce do Eu vou passar para você, mas primeiro eu quero mostrar para você a sequência, para você entender. Quem não sabe quem é o Gessé Aguiar, né? Eu vou passar aqui o vídeo dele falando que ele é homossexual. Depois eu vou mostrar pra você o vídeo dele cantando na igreja. E aí sim eu comento a explicação do pastor, tá bom? Olha aqui o Gessé assumindo ser homossexual, olha. Oi pessoal, meu nome é Gessé, eu tenho 21 anos de idade e sou gay. Eu acho que isso para alguns vai ser um choque, né? Ou para outros não, né? Algumas pessoas vão ficar, meu Deus, eu não sabia. Outras vão falar, eu já desconfiava, acho que como já sempre falam. Bom, ele aí então se assume homossexual, né? Ele tá aí se assumindo homossexual, falando abertamente. E agora ele vai nessa igreja depois de desviar do evangelho, porque nesse vídeo ele fala que deixou a fé, não quer mais saber desse segmento evangélico da qual ele fazia parte. E aí depois, quando ele vai nessa igreja, o pastor então dá oportunidades para ele. Vamos ver esse episódio. De trazer na nossa casa uma pessoa que foi e é instrumento de Deus para a nossa vida. Gessé Aguiar! Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Por mim eu parava agora. E eu quero dizer algo para todo mundo que está aqui e para todo o Brasil, né? Também. Eu tava com muita saudade do altar, sério. Muita mesmo. E às vezes a gente não entende algumas coisas. Às vezes a gente não compreende propósitos. Mas quando a gente entende que não importa o momento que a gente esteja vivendo, guarda isso no seu coração. Não importa a fase que você está vivendo. Jesus. Eu acho assim muito perigoso ele falar assim, não importa a fase que você está vivendo. Ó. Cristo. Esse cara que você está cantando, que é por causa dele, ele nunca vai te abandonar. Basicamente, quem está ali já tentando se prender, fugir desse desejo homossexual, ouvindo isso na igreja, vai falar, poxa, o Gessé está aqui cantando, o Gessé se revelou homossexual. Então, para mim, não importa, Jesus não vai me abandonar. O Gessé está falando, e ele louvou na unção, né? Teoricamente, arrepia e tudo mais. E aconteceu isso, né? Isso aí gerou maior polêmica. E aí o pastor, ele vem aí comentando esse assunto aí. O pastor vem comentando, eu quero aqui comentar a fala dele, porque ele está se explicando diante aí dessa situação que ele causou, liberando o Gessé para poder estar ministrando louvor na sua igreja. Ele não autorizou a fala, mas o Gessé acabou falando, né? Essas palavras aí, que não importa, Jesus não vai te abandonar. Para meio bom entendedor, meia palavra basta. Deixa eu ouvir aqui o pastor falando e eu vou comentar a fala dele, tá bom? Vamos lá. Estivéssemos rasgando a Bíblia, não tendo consideração sobre o que a Bíblia diz, a respeito do que diz, sobre as pessoas em quem a Bíblia diz, e algumas outras dizendo que eu botei alguém para ministrar que não deveria e tal. E eu disse: você acha que isso nasce da onde? Nasce do acúmulo de pecadores que nós reunimos dentro de uma casa. Mas se você... Essa questão do acúmulo de pecadores nunca foi de Jesus apenas acumular pecadores numa casa. Sempre foi de Jesus trazer, claro, os pecadores, andar com os pecadores. Ele andou, mas ele influenciou esses pecadores. Não só acumulou como fosse um bar, como se fosse uma casa de show, para trazer gente de todo tipo. Não, ele trazia os pecadores, mas todos eles foram transformados. Tem que pensar nisso. não quer estar num lugar que desde o início
sempre fez isso, sempre fez isso. Nós somos o Casa Worship porque somos, e o Brasil e o mundo canta as nossas músicas por causa que eu sempre fiz isso. Hoje era o Gessé, ontem era o Léo Brandão, era a Juliane, era outros ministros que estavam lá. Então presta atenção, Deus não nos chamou para ser uma igreja para crente nem para evangélico. Nós não somos uma igreja para crente e nem sequer uma igreja para evangélico. Bom, ele está falando que nós não somos uma igreja para crente nem para evangélico. Isso aí já é um sinal para você que está aí, que congrega na casa. Se você for de Deus, você entendeu. Se você não for de Deus, você vai seguir esse pensamento aí. Nós não somos uma igreja para crente, para evangélico. Na igreja estão todos que creem em Jesus. Na igreja estão os evangélicos, assim chamados, os cristãos, né? Chamamos os pecadores e Jesus liberta eles para nos dar vida. Vamos ouvir. Nós somos uma casa para quem quer ter uma casa para voltar. Então, todas as vezes que eu colocar alguém naquele lugar para cantar, que vocês chamam de altar, e eu chamo de palco, então, todas as vezes que eu estabelecer... Bom, ele já está falando, né? Vocês chamam de altar, eu chamo de palco. Ele está afirmando que aquela igreja, ou igreja-casa, se assim pode chamar, ela é registrada como uma igreja. Ela tem um funcionamento parecido com uma igreja, mas é uma casa de show. É o que ele quer falar aqui, pelo que eu entendi. Sobre aquele lugar, como faço e fiz com várias e não vou parar, eu estou devolvendo uma mesa para os filhos e não um altar para crente. Então eu quero que Deus abençoe muito vocês. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que entendem e também louvo a Deus pela vida daqueles que não entendem. Ontem o culto, eu vi várias pessoas me dizerem isso. Estava pesado, porque nós somos uma casa que fazemos um culto ao Senhor. E o clima estava um pouco pesado espiritualmente. Mas quando aquele menino subiu para ministrar, é como se Jesus tivesse descido na mesa para liberar algo novo sobre as pessoas. Interessante, meu Deus. Então, quando o Gessé Aguiar, a igreja estava pesada, estava um clima pesado. Quando Gessé Aguiar, declaradamente, assumidamente, publicamente, homossexual na prática de pecado, conforme a palavra de Deus, pega no microfone e louva um hino, que ele tem uma voz bela, quer dizer que a unção desceu sobre a igreja, o ambiente mudou, Deus derramou algo novo. Que algo novo seria esse? Muito complicado essa fala. E eu não vou parar, mesmo que isso incomode os religiosos. É isso que nós somos chamados. Todos aqueles que decidem viver a Bíblia da forma que ela está escrita, crendo nos mandamentos do Senhor e falando isso, é por isso que nós somos taxados por religiosos. Então, você já sabe que você deve acompanhar os religiosos bíblicos, não os religiosos exagerados que põem doutrinas de homens no lugar da doutrina de Cristo, mas os religiosos bíblicos realmente são de Deus, porque se eles estão assim tão preocupados com os religiosos, os que estão defendendo a doutrina bíblica, né? Olha só. E saber que eu incomodei muita gente devolvendo o altar para quem precisava ali de uma mesa. Me emociona. É isso que ele faz. Então se emociona devolvendo o altar, não o altar, mas uma mesa. Pessoal, a Bíblia condena essa prática de ele estar aqui distorcendo a Bíblia, confundindo a mente das pessoas. Se eles são uma igreja, se não são, né? O que eles são de verdade? Ele está aqui deixando as pessoas um pouco perdidas, sabe, meus irmãos? Um pouco perdida, porque confundindo. E eu quero ler a palavra de Deus, né? Porque quando eu vi esse texto aqui, eu só pensei nesse texto, esse texto aqui da palavra de Deus, aonde está aqui, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres. Escute isso aqui, ó. Os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão suas dissoluções. E por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. O que esse pastor fez de blasfêmia com o nome de Jesus, o caminho de Jesus, não foi brincadeira.
movidos pela ganância, com palavras fingidas. Você vê que ele está chorando. Farão de vocês um negócio, a condenação dos quais de largo tempo não será, não tarda, e a sua destruição não dormita. Não caia nessa de palavras fingidas, choros e lágrimas para defender aquilo que não tem defesa, sabe? Porque o pecado ainda é pecado e nós temos que falar a verdade para a pessoa. Se você ama o GSE de verdade, você tem que dizer que a prática homossexual vai levá-lo ao inferno, segundo a Bíblia Sagrada. E um conselho para vocês que a Bíblia dá, vocês que frequentam essa igreja, né? A Bíblia é muito clara, ó, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Então vocês que admiram esse tipo de igreja, de pastores que apoiam o pecado e deixam essas pessoas pregarem suas igrejas em algo tão grave como é a prática homossexual, né? Confundindo a mente daqueles que estão chegando agora, né? Então ele fala, meus irmãos, não se prenda a jugo desigual com esses infiéis, porque infelizmente isso é uma declaração de um servo infiel de Cristo que está levando sua igreja à perdição. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? Que parte tem o fiel, que somos nós, com o infiel que está sendo o GC Aguiar? Que parte? É orar pela libertação dele. Ele é muito bem-vindo em sentar na igreja, assistir o culto, sabe? Vamos ter estratégia para ganhá-lo de volta para Jesus, como nós temos estratégia para ganhar quem está afastado da igreja, seja famoso ou não, mas deixá-lo ministrar em cima do altar, dar uma breve saudação, falando e confundindo a mente dos membros da igreja, isso já é perigosíssimo. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Qual a parte que tem o fiel com o infiel? Então, pessoal, o conselho que a própria Bíblia vai dizer aqui, 17, ó. Por isso, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, eu vos receberei. Sai do meio deles, é o que o Senhor está falando para você. Mas se quiser ignorar nessas doutrinas de hoje, progressistas, ensinos hereges, segundo a própria vontade do homem e não a vontade de Deus, então você siga, porque o caminho é um caminho de tristeza eterna, de choro eterno, e conforme a Bíblia diz, lago de fogo com enxofre. Amém, pessoal? Deus abençoe a todos. Oremos pelas igrejas no Brasil. Identifique os falsos profetas e sai do meio deles. Amém? Deus abençoe.